Secure yourself. Olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu venho falar sobre o filme Furiosa, uma saga Mad Max, dirigido pelo George Miller. Primeiro aquele pedido para você seguir o canal do Meio Amargo aqui em cima, curta, compartilha, deixa seus comentários para esse espaço continuar a crescer. Furiosa narra a história de origem da personagem que a gente já tinha conhecido em Mad Max Estrada da Fúria, naquele caso interpretada pela Charlize Theron. Agora a gente dá alguns passos atrás para a infância e para a adolescência dela, para entender em que ambiente ela se criou, que relações familiares ela tinha e como ela chegou naquele momento que a gente viria a encontrar depois, sem um braço, solitária, no meio do deserto. É claro que quando foi anunciado esse filme, a gente tinha expectativas muito altas por causa de Mad Max Estrada da Fúria, que de fato é excelente. Aqui a gente não chega a ter o mesmo fator de surpresa, mas embora ele não seja tão veloz e tão enlouquecido quanto era Estrada da Fúria, ele ainda conecta muito bem as duas histórias e desenvolve um percurso de origem bastante satisfatório, sinal de que George Miller obviamente conhece e manipula muito bem a sua própria mitologia. Ele não precisa ficar trazendo elementos de fora, a gente não tem praticamente nenhum conflito externo que é adicionado para a gente compreender melhor a Furiosa, é tudo basicamente a escassez, a distopia e as relações de poder que já vinham sendo estabelecidas nas obras anteriores. Durante mais ou menos 40 a 45 minutos é curioso que a gente ainda não tenha a Anya Taylor-Joy em cena, pelo contrário, a gente tem a versão infantil dela, quando ela é interpretada pela excelente Alila Brown, que a gente já tinha visto em outro filme do George Miller, o Era Uma Vez um Gênio, e aqui ela tem um trabalho de corpo e de expressões que é muito bem construído e é sinal de que George Miller obviamente conversou com suas duas Furiosas, dando os mesmos direcionamentos. E esse terço, na minha opinião, é o melhor do filme, porque entende a Furiosa enquanto fruto do seu meio. Esse é um filme sintomático, ou talvez determinista, a gente poderia dizer, porque ele acredita que é impossível compreender a heroína sem saber exatamente em que mundo ela cresceu. Por isso o texto dedica um tempo considerável a explicar todo o trabalho dessas gangues, quem se aliou contra quem, qual grupo se apoderou da Furiosa num primeiro momento e depois a negociou com outro grupo em seguida. Porque só assim, nesse universo muito pragmático, muito útil, onde as mulheres são usadas como moeda de troca, a gente pode entender que ela se torne tão embrutecida, tão solitária e que ela precisa encontrar maneiras muito cruéis de sobreviver sozinha. E esses homens do poder também são personagens excelentes, eles não são meros coadjuvantes ao lado da Furiosa, pelo contrário, muitos deles são praticamente coprotagonistas. Um deles é o Dementus, interpretado pelo Chris Hemsworth, com um sotaque muito forte, com um nariz prostético, que faz com que ele se torne quase irreconhecível. É um domínio do corpo, das expressões e de uma vilania que nunca é caricatural. Então a gente não tem uma pobre vítima muito frágil e vilões profundamente perversos, a gente tem umas zonas cinzentas que interessam bastante. O Dementus, sim, faz uma coisa muito cruel em relação à Furiosa, mas depois ele vai criá-la de fato com carinho, como se fosse uma filha. O Immortan Joe, interpretado pelo Lecky Hilme, também ótimo personagem. Depois do momento que ele negocia a Furiosa, ele vai cumprir com todas as regras que ele disse que ele cumpriria. Então a gente tem homens que podem ser muito perversos, mas também são dignos de afeto em momentos específicos. Já a passagem da história para Anya Taylor-Joy ocorre de maneira muito sutil. Ele incorpora, ainda que temporariamente, uma preciosidade de cultura queer, que é a necessidade da personagem se passar por menino para sobreviver. Ela passa a encarnar esse garoto muito franzino e mudo para que a voz não a denuncie, e isso de repente se torna para ela uma vantagem, porque por ter um corpo muito pequeno ela consegue entrar nos motores, ela consegue entrar nos carros e corrigir algumas falhas, alguns problemas de mecânica que outros corpos maiores e musculosos não conseguiriam. E nesse papel um tanto andrógeno, ainda um pouco infantil, a Furiosa consegue nem aderir a essa masculinidade completamente predatória dos homens ao redor, nem se submeter a uma posição de inferioridade a qual são relegadas as mulheres. Logo, a Furiosa só sobrevive e amadurece porque ela percebe o potencial do seu corpo e a maleabilidade do seu gênero. Depois disso, e especialmente na segunda metade, Furiosa, uma saga Mad Max, se rende a muitos dos códigos esperados de um filme de ação e de um filme de origem. Um laço muito interessante formado com o personagem do Tom Burke, inicialmente por motivos únicos de sobrevivência, acaba se tornando uma história de amor, improvável, veloz demais e um tanto mal resolvida ali no final. A relação dela com outras mulheres aprisionadas e mantidas apenas com a esperança de procriação também é veloz. E mesmo a busca incessante da heroína por retornar à terra de abundância de onde ela vem fica quase em segundo plano. E a gente também encontra aqui cenas de ação muito impressionantes, menos numerosas do que em Estrada da Fúria, e também com a trilha sonora muito mais discreta. Esqueçam aqueles guitarristas nos seus pêndulos indo de um lado para o outro.
Talvez por ser a trajetória de uma pessoa muito mais reservada, a gente tem também menos trilha e uma atenção voltada àquela pessoa que, no cenário geral das coisas, não é a personagem principal. A Furiosa é a nossa protagonista, mas nesse mundo palaciano de guerras distópicas, ela é uma coadjuvante muito esperta, cuja vantagem se encontra na sua invisibilidade. Outra coisa que chama atenção é que para um universo tão focado em máquinas, em motores, em gasolina, ou seja, num poder puramente analógico, Furiosa usa até demais os efeitos computadorizados. É claro que eles existiriam, eles também já existiam nos filmes anteriores, mas aqui ele é muito menos discreto e mais ostensivo, e é fácil perceber quando alguns personagens coadjuvantes em cima de um caminhão, especialmente nas cenas de grande movimento, são puramente digitais. Isso tira um pouquinho da ilusão de força e de esforço físico que é fundamental para a gente acreditar nessa saga de sobrevivência no meio do deserto. Mesmo assim, infelizmente, Furiosa reserva para o clímax um dos seus melhores momentos, que é quando ele bifurca um pouco a história e decide fornecer ao espectador mais de uma possibilidade sobre como o adversário principal da nossa heroína poderia ser combatido. É quando lançam, então, uma pergunta à personagem da Anya Taylor-Joy se você tem o que é necessário para tornar este final épico. E essa parece, obviamente, uma preocupação do próprio George Miller. É claro que para ele era importantíssimo que essa saga não só criasse uma origem para Furiosa, mas também fosse épica em seus próprios termos, com carros gigantescos, com cenas de ação inesperadas e, sobretudo, com um embate final que fosse muito memorável. As pessoas que se preocupam com os poucos diálogos da personagem da Anya Taylor-Joy, eu imagino que ninguém sinta realmente falta de nada durante a experiência do filme. Isso porque, em parte considerável dessa trama, ela está correndo feito uma louca, dirigindo carros com quase ninguém do lado. Então, por que ela conversaria ou sobre o quê? E não tem nada que a gente deixe de entender pela ausência de diálogos. Essas muletas que hoje são muito típicas do streaming, que acreditam que tudo precisa ser narrado, isso é, felizmente, deixado de lado. O George Miller é um diretor que acredita na inteligência do seu espectador e na capacidade de compreender o óbvio pelas próprias imagens, pelas atuações, pelos ruídos. No final, a gente pode falar de um filme que faz menos concessões à mitologia Mad Max do que aos novos modos de produção digitais, sobretudo pós-pandemia. Furiosa aceita ser um filme muito menos punk, menos frenético, menos radical. Ele incorpora um ou outro facilitador que o filme anterior dispensava. Felizmente, ele ainda é um filme de ação muito competente, bastante acima da média do que a gente encontra disponível no circuito comercial e capaz de enxergar nesses homens malvados ao lado da Furiosa não só pessoas muito perversas que ela precisa eliminar, mas peças fundamentais de um jogo de poder que interessa muito ao Miller. É isso, me diz se vai ver Furiosa, uma saga Mad Max, se já viu e gostou. Não esquece de seguir o canal do Meio Amargo, de acompanhar os textos que eu publico no meioamargo.com e também acompanhar as redes sociais em @meioamargocine. Até a próxima!